Módulo 61, 62, 63, página 77. A multiplicação de números decimais segue uma lógica diferente das operações de adição e subtração. Nela não há necessidade de posicionar vírgula sobre vírgula. Uma das maneiras de compreender esse cálculo é fazendo uso de frações decimais. Veja um exemplo. O 0,2, para transformar ele em fração, ele fica 2 sobre 10, certo? Que é uma casa decimal. Pega o número que está aqui, conta as casas decimais e coloca 0 no denominador. Aqui, ó. Só tem uma casa decimal, 0. Vezes 0,3. Pega o número, coloca no numerador, e a quantidade de casas decimais, que só tem uma, é a quantidade de 0 no denominador. 0. Então aqui fica 2 vezes 3, 6. 10 vezes 10, 100. Para transformar agora para décimo de novo, então eu tenho na divisão, eu vou retirar duas casas decimais. 1, 2, e pôr vírgula, e completar com o 0, tá? Então, 0,6. Não estava aqui? Não era 6? Então, eu andei 1, 2 casas e pus a vírgula. Observe que a multiplicação de 2 décimos por 3 décimos resultou em 6 centésimos. É como se adicionássemos a quantidade de casas decimais dos fatores, indicando essa quantidade no produto. Outra maneira de compreender a lógica por trás do algoritmo é fazer o seguinte raciocínio. De acordo com as propriedades da multiplicação, pode-se multiplicar um dos fatores, ou ambos, por qualquer número diferente de zero, desde que seja possível fazer a divisão do produto final da multiplicação por esse multiplicador, ou pelo produto dos multiplicadores de cada fator. Como exemplo, considere a seguinte multiplicação. 1,2 vezes 1,3. Pode-se multiplicar cada um dos fatores por 10. Isso faz com que se elimine a vírgula. Depois, porém, o produto obtido deve ser dividido por 100. Então, se eu multiplico este fator aqui, ó, por 10, vai dar 12. E multiplico esse por 10, vai dar 13. Aí eu vou ter 12 vezes 13, que 12 vezes 12 é 144. Mais 12, 156. Então, vai dar 156. Aí eu divido multipliquei por 10, 2 zeros, né? Tem que dividir pela mesma quantidade. Divido por 2 zeros. Divido por 100, tá? 10 vezes 10, 100. Então, o produto final eu vou ter que dividir pela quantidade de 10 que eu multipliquei os fatores. Então, aqui são 2 10. Então, 10 vezes 10, 100. Então, eu divido por 100, vou tirar duas casas. 1, 2. Ó, aqui tem o 156, vou tirar duas casas. 1, 2. Pode-se multiplicar cada um dos fatores por 10. Isso faz com que se elimine a vírgula. Depois, porém, o produto obtido deve ser dividido por 100, que são dois fatores que eu multipliquei cada um por 10. Ou seja, 10 vezes 10. Veja. 1,3 vezes 10, 13. 1,2 vezes 10, 12. 3 vezes 12 dá 156. E quando é com a vírgula? Eu vou fazer o mesmo procedimento, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3, né? Aqui o livro traz essa ideia de colocar um 0 debaixo do primeiro, da primeira posição, da primeira casa. Então, colocou o 0, né? Algumas pessoas deixam nada, eu geralmente não deixo nada aqui. Então, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Então, 2 e nada, 6 e nada, 6. 2 e 3, 5. 1 e nada, 1. Aí aqui eu conto quantas casas tem de vírgula. Uma, aqui, não é uma até chegar aqui? E aqui, mais outra, duas. Uma, duas. Então, eu vou tirar duas casas decimais. 1,56. Novamente, o produto de décimo por décimo
tem como resultado o centésimo, pois 1,2 vezes 1,3, aqui eu tenho uma casa decimal mais duas casas decimais. Então, eu vou ter duas casas decimais. De maneira geral, na multiplicação de números decimais, o produto terá um número de casas decimais igual à soma do número de casas decimais dos fatores. 0, então, olha aqui, o produto terá um número de casas decimais igual à soma. Então, aqui, ó, eu tenho duas casas decimais, ou seja, 1, 2 é igual à soma do número de casas decimais dos fatores. 0,54 vezes 1,1, ó, 1, 2, 3 casas decimais, deu 0,594. 1,25 vezes 1,43 são duas casas, 4 casas decimais. 1,312 vezes 2,8, 3 mais 1, 4 casas decimais. As regras de sinais usadas para os números inteiros ou frações continuam válidas para os números decimais. Veja alguns exemplos. Os sinais menos com menos, mais com menos, menos com mais com mais. Ou seja, o que a gente conclui? Os sinais são iguais? Se são iguais, dá mais. Agora, se eles são diferentes, dá menos. Não são diferentes? Aí a gente pensa, professora, se são diferentes assim, ó, assim, vai dar menos? Nem sempre, tá? Eu só faço essa verificação de diferente ou igual de 2 a 2. Só posso fazer de 2 a 2, ó. Mais com menos, mais. Ou mais com menos, menos. Viajei aqui. Mais com menos. Aqui, ó. Sempre tomadas de 2 a 2, dá menos. E menos com esse menos, dá mais, tá? Então, o que eu tenho que observar? Sempre tomar de 2 a 2. Aí, se são diferentes, dá menos. Se for iguais, aí dá mais. Observação. Então, é isso que a gente vai observar, viu? Ó, observa aqui que é o mesmo número, né? 6,2 vezes 3,1, que dá 19,22. Então, aí aqui ele tá mostrando que quando os sinais são iguais, ó, é mais. Sinais diferentes, menos. Então, sempre tomados 2 a 2, tá? Ó, lembre-se que em uma multiplicação de dois fatores, o produto será positivo para os dois fatores com o mesmo sinal, negativo para os dois fatores com sinais contrários. Assim como as demais operações já estudadas, a multiplicação de decimais tem forte aplicação no cotidiano. Uma ida rápida a uma padaria ou a um supermercado mostra-nos isso. Exemplo: Gabriela foi ao mercado e comprou 2 quilos de batata e 0,75 quilos de tomate. O preço de cada produto é a batata 2,50 kg e o tomate 3,60 kg. Para determinar o gasto de Gabriela com a compra desses dois produtos, devemos considerar o seguinte fato: em produtos vendidos por quilograma, que é a nossa massa, deve-se multiplicar a massa comprada pelo preço de cada quilograma, pois trata-se de uma proporção. Custo da batata. 2,50 é o preço, é o quilo, né? E ela comprou 2 quilos. Então, quando a gente fala de proporção, o que a gente tem que imaginar? 1 quilo são 2,50. 1 quilo são 2,50. E 2 quilos? É o dobro, né? Não dobrou aqui? Não dobrou? A minha razão aqui não dobra? Então, aqui a minha razão também vai dobrar. Dobrou de um lado, vai dobrar do outro. Então, 2 quilos são R$2. E 4 quilos? 1 vezes 4. Aí a minha razão passa para ser 4. 4 quilos já são R$10. Então, quando ele fala em proporção, é à medida que aumenta alguma coisa, aumenta outra. À medida que vai aumentando os quilos, vai aumentando o valor que eu tenho que pagar, certo? E se fosse reduzir? Se ao invés de 2 eu levasse 1, então à medida que eu também vou reduzindo,
reduz a quantidade de pagar. Então, vocês vão ver sempre essa questão de proporção, tá? Tem um jogo que um aluno uma vez estava me falando que se é um jogador, ele vai jogar contra 99. Mas se for 2 jogadores, aí já reduz. Ele joga contra 98. Aí se for, pode ir só até 4 jogadores. E aí, se for 4 jogadores, ele vai jogar contra 96. Então, na medida que vai aumentando um, vai reduzindo a quantidade dos outros jogadores. Então, aqui também é uma proporção. Só que quando vai aumentando um, o outro vai. Aliás, quando vai aumentando um, o outro vai diminuindo. Então, essa proporção aqui ela é inversa. Perceba que aqui, na medida que vai aumentando um, aumenta o outro. Então, aqui, ó, essa aqui nós verificamos uma proporção, tá? E ela que é diretamente proporcional. Então, vamos lá. Finalizamos aqui, né? O custo do tomate. Então, são 3,60 quilos, só que não comprou 1 quilo. Comprou menos. Não é 1 quilo, é apenas 750 gramas, né? Ou seja, 0,75 de 1 quilo. Então, multiplica, né? Multiplico 5 por 360, dá 1.800. Ó, 5 vezes 0, 5. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3, 15. E 3, 18. 7 vezes 0, 0. Que eu deixo sempre no espaço. 7 vezes 6, 42 vezes 4. 7 vezes 3, 21. E 4, 25. 0, 0, 8, 2, 10, vai 1. 5, 6, 7. E abaixo 2. Quantas casas decimais? Aqui eu tenho 2, mais 2, 4. 1, 2, 3, 4. 2,70, né? No caso, eu vou ter que pagar mais R$5, dá 7,70, que eu já tenho que somar. Aqui eu já vejo a adição dos nossos números decimais, certo? Gabriela deverá gastar 7,70 na compra dos 2 produtos. Então, trabalhar com... Aqui a gente já começa a observar que é necessário a gente trabalhar com os números decimais, tá bom? É importante. Principalmente na questão do comércio e das finanças aí, a gente vai sempre precisar, tá bom? Já ouviram falar aquele termo de grão em grão, a galinha enche o papo? Então, é de centavo em centavo que a gente vai fazendo os nossos milhões, bilhões e trilhões. Então, vamos lá. Agora, aqui, ó, o que ficou? Vamos lá. Página 58. Não. Página 96. Não. Aqui. Página 98. Vamos lá. Uma excursão foi organizada por um professor de ciência. Cada um dos 32 alunos da turma deve pagar um valor de R$ 72,55, sendo este referente ao meio de transporte que utilizarão e a entrada no local de visitação. Qual será o custo total pago pelos 32 alunos? O que a gente vai fazer? Cada aluno não vai pagar R$ 72,55? Então, eu vou multiplicar 72,55 por 32. Então, 72,55 vezes 32. Na multiplicação não há necessidade de pôr vírgula embaixo de vírgula. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11, sobe 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. E 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 5, 15 e 1, 16, sobe 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 7, 21. 0, 5 e 1, 6. 6 e 5, 11, sobe 1. 7, 4, 11 e 1, 12, sobe 1. 3 e 2. Então, quantas casas decimais eu tenho? 2. Então, eu tiro 2 aqui, ó. Minha vírgula vai dar aqui. Então, 2.321 e 60.
Aqui, ó. Pergunta o custo total, R$ 2.321,60. 2. Resolva as multiplicações. Aqui tem o nosso espaço para fazer a continha agora. Agora sim, hein? 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 6, 32. E mais 2, 32. Sobe 3. 5 vezes 2, 10 e 3, 13. Quantas casas decimais eu tenho? 2. Então, 2 casas decimais. 3,25, certo? B. 14,026. Geralmente a gente coloca o maior, os números que tem mais dígitos, na parte superior, tá? Para eu ter, só trabalhar com duas parcelas aqui. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10, vai 1. 4 vezes 0, 0 e 1, 1. 1 vezes 6, 6 e 1 vezes 2, 2. 4 e nada, 4, 0 e 6, 6, 1 e 2, 3. Quantas casas decimais? 2. Então, 3,64. Aqui, 1,8 vezes 1,7. 1,8 vezes 1,7. 7 vezes 8, 56 vezes 5. 7 vezes 1, 7, 5, 12. 1 vezes 8, 8. Pulo uma casa, né? Ou ponho 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 6 e nada, 6. 8 e 2, 10. Sobe 1. 1, 2, 3. Quantas casas decimais? Aqui eu tenho uma. 1 mais 1, 2. Então, duas casas decimais. 3,06. Letra D, 3,21 vezes 0,06. Ó, aqui eu coloquei, porque número mesmo, só vou ter o 6, ó. Então, vou colocar ele de baixo. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 3, 18 e 1, 19. Quantas? 19. Ah, professor, o meu eu coloquei mais pra cá, ó, 19. Aí vocês vão contar as casas decimais. Aqui eu tenho 2 e aqui 2. 2 mais 2, 4. Então, eu vou ter que tirar 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. 0,1926. Letra E. 1,05 vezes 1,2. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 0, 0 e 1, 1. 2 vezes 1, 2. 1. 1 vezes o número, pulo 1 a casa, é o próprio número. Então, 105. Desce o 0, 1 e 5, 6, 2 e 0, 2, 1. Quantas casas decimais eu tenho? Aqui eu tenho 2 e aqui 1. 2 mais 1, 3. 1, 2, 3. 1,26. 1,111 vezes 0,09. Então, o 9, né? Tem menos dígitos diferentes. Tem menos dígitos. Então, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 1, 9. 9, 9. E aí, quantas casas decimais eu tenho aqui? Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 2. 3 mais 2, 5. Então, vou tirar 5 casas decimais. Não deu 9, 9, 9, 9? Então, eu tenho que tirar 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos preencher com 0. Certo? Esse é o valor. Agora, 3. Calcula o valor a ser pago por cada produto de acordo com o preço de cada quilograma e a quantidade indicada na balança. Quando necessário, aproxime o valor das duas casas decimais, das duas últimas. Bom, o tomate eu sei que é 13,25 o quilo e aqui eu tenho 2, o peso, a massa, 2 quilos e 540 gramas, né? 2,54. Então, vai ficar 2,54 ou 2,540 vezes 3,25. Então, aqui montem, por favor. Eu tenho mais número aqui, né? Então, 2,540 vezes 3,25. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 5, 25 e 2, 27. Vai 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4,
8, 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Ó, se atentem para as casinhas, tá? Um embaixo do outro. 3 vezes 0, 0, né? Pula uma casinha. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 5, 15 e 1, 16, sobe 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Desce o 0, 0, 0, 0, 7, 8, 15, sobe 1. 2 e 1, 3 e 2, 5. 5 e 1, 6, 6 e 6, 12, sobe 1, 7 e 1, 8. 8. Quantas casas decimais? Aqui eu tenho 3 e aqui 5. Se eu não colocasse esse zero, estava errado? Não. Só que aí agora, mas ia dar o mesmo valorzinho. 3 mais 2, 5. Então eu vou ter que tirar 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. 8,255. Vou deixar esse zero para lá. Aí ele pediu para mim manter só as duas casas decimais. Então aqui deu 8,255. Então é para manter só as duas. Vamos então verificar a minha próxima casa decimal depois das duas. É 5 maior que 5? Se for 5 maior que 5, eu vou aumentar essa casa. E se for menor de 5, ou seja, 4, 3, 2, 1, eu vou simplesmente excluir, tá? Vou ignorar. Então, ó o símbolo de aproximadamente. Então, aqui eu tenho 3 casas, pediu para manter só 2. Então, aqui é acima de 5, então eu vou aumentar 1 aqui. Então, vai ficar 8,26. E o símbolo de aproximação, que é um igual e um tio por cima. Bom, vamos letra B. Letra B, o quilo de batata 2,75 e o peso 3,320. 3,320 vezes 2. Aqui eu vou tirar esse zero, ó, quando tá no final, só pra vocês. Depois da vírgula, né? Porque se tivesse 10,0, 10, não posso tirar aqui, tá? Só se tivesse aqui. 1 vírgula, aí sim. Então vamos lá. 3,32 vezes 2,75. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15 e 1, 16, sobe 1. 5 vezes 3, 15 e 1, 16. 7 vezes 2, 14, sobe 1. 7 vezes 3, 21 e 1, 22, sobe 2. 7 vezes 3, 21 e 2, 23. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Aqui. 0, 6 e 4, 10. Vai 1. 6 e 4, 10. E 2, 12. E 1, 13. Sobe 1. 1 e 1, 2. 2 e 3, 5. 5 e 6, 11. Sobe 1. 6, 7, 8, 9. Então, quantas casas decimais eu tenho? 2. 2 mais 2, 4. Então, eu vou tirar 4. 1, 2, 3, 4. 9,13. Então, R$ 9,13. Nesse caso aqui. E aqui, na letra C, cebola, 95 centavos o quilo. Então, a minha massa é 800 gramas. Então, vou multiplicar 0,95, que tem mais. Aqui, tá vendo? Que tem só 0. 0,8. Posso manter o 0? Pode. Você só vai trabalhar com mais 0 aqui, ó. Trabalhei com esse 0 e aqui, ó. 0, 0, 0. Trabalhei com esse 3 e aqui eu não trabalhei. Ou seja, eu só aumentaria 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, tá? 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 9, 72. Mais 4, 76. Sobe 7. 8 vezes 0, 0 e 7. Então, quantas casas decimais eu tenho? 2 mais 1, 3. 1, 2, 3. Então, fica 0,76. 76 centavos, certo?
Então, vamos aqui. Ó, aqui é 0,76 de R$1, tá? Não achem tão estranho, mas nós já estudamos quando tem aquele D, que significa multiplicar, tá? Então, 0,76 e o sistema monetário é o real, tá? Ele colocou só o real aqui para simbolizar que é a moeda que se fala. Bom, laranja 1,79 e o peso 3,565. Aqui não tem zero no final, vou ter que usar os 565, tá? Vou usar 3,565 vezes 1,79. 9 vezes 5, 45. Vão 4. 9 vezes 6, 54 mais 4, 58. Sobe 5. 9 vezes 5, 45 e 5, 50. Sobe 5. 9 vezes 3, 27 e 5, 32. 7 vezes 5. Pulou uma casa, né? 7 vezes 5. 7 vezes 5, 35. Vai 3. 7 vezes 6, 42 e 3. 45. Vai 4. 7 vezes 5, 35 e 4, 39. Vão 3. 7 vezes 3, 21 e 3, 24. Lembrando que as minhas casas têm que ficar na ordem para eu não me perder. 1 vezes o número é o próprio número. Então, aqui eu já pulei aqui. Pulo aqui, né? Aqui eu pulei 1 e aqui eu pulo 2. Né? Então, 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Agora eu somo. 5, 8 e 5, 13. Vai 1. 5, 5, 10 e 1, 11. Sobe 1. 1 e 2, 3. 3 e 9, 12. 12 e 6, 18. Sobe 1. 3 e 1, 4. 4, 4, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8, 5, 13. 2 e 1, 3. 3 e 3, 6. 6,38. Décimo, centésimo, milésimo. Milésimo. Unidade. Unidade. Centena de milhar. Então, é para deixar só em duas casas? Então, olha aqui. Depois do número da segunda casa, há um número maior do que 5? Não, menor. Então, eu vou ignorar tudo para lá. Menor do que 5? Então, eu vou ignorar. Ah, mas e os outros? Os outros você tem essa ideia. Por exemplo, o último de todos. O último é um 5. Então, esse aqui eu passaria para 4. Beleza? Cortei o 5, passei para 4. Agora, 4 é menor do que 5. Então, eu vou ignorar aqui. Então, eu não mexeria nesse. E se eu mexesse nesse, ele viraria um 2, que também é menor que 4. Pelo jeito, 6,38. Tá bom? 4. Ao multiplicar 1,35 por 0,52 na calculadora, Felipe imaginava obter como resultado um número com 4 casas decimais. Óbvio, né? 1, 2, 3, 4. Uma vez que há 2 casas decimais em cada fator. Entretanto, o resultado obtido foi 0,702, isto é, um número com 3 casas decimais. O que pode ter ocorrido? Bom, então se você for pegar uma calculadora, vamos ver ali uma calculadora. O que vai acontecer? Se eu pegar 1,35 vezes 0,52. 0,702. Realmente, tinha que dar 4,
O que aconteceu? Se a gente montar essa continha aqui, ó, a gente consegue observar o que aconteceu, ó. 1,35 por 0,52. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. Como esse primeiro, a nossa primeira multiplicação deu um múltiplo de 10, né? Na realidade, deu exatamente o 10, que é um múltiplo de 10 também. Então, assim, ele, como deu um número terminado em 0, por isso que ele não, quando ele finaliza a conta, ó, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7, 2 vezes 1, 2, 5 vezes 5, 25, 1, 2, 5 vezes 3, 15, 2, 17, vai 1, 5, 6. Desce o 0, 7, 5, 12, sobe 1, 7, 8, 9, 10, sobe 1, 7. Aí aqui eu tenho duas casas. 1, 2, 3, 4. Aliás, 2 mais 2, 4. Então fica 0,702. Ele vai cortar o último, ó. Depois da vírgula, se o último número for um 0, ele geralmente corta, tá? Ele mantém só até o último número diferente de 0. Então, por que deu só 3? Porque quando eu iniciei a multiplicação dos meus fatores, o 2 vezes 5 era 0, dava 10. Então, e aí terminaria no 0. E aí, como o 0 tá depois da vírgula e é o último número depois da vírgula, então a calculadora ela ignora o último 0, tá? Ó, o resultado seria, na verdade, 0,7020, indicando as 4 casas decimais. Entretanto, a calculadora ignora a escrita do algarismo 0 à direita na parte decimal. Então, por que não ignorou esse? Porque se tiver totalmente à direita, se tiver no final, aí ele ignora, tá? Como que tá no final, aí ele ignora. Então, vamos lá, pro 5.